Bom dia! Hoje são 22 de outubro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quinto vídeo da série é Como Jesus se sustentava. Como? A interrogação. Como Jesus se sustentava? O quinto vídeo da série. Essa série teve início a partir de um vídeo feito pelo Bruno Edson. O Bruno Edson possui um canal no YouTube. Colocarei em minha página central aqui o link do canal dele para que você tenha acesso. Colocarei aqui em destaque. Então veja o canal do Bruno Edson. O Bruno Edson é um jovem que foi cristão fervoroso da Assembleia de Deus e conseguiu sair da ilusão religiosa que aprisiona, que explora, que bestializa o ser humano. Quando um homem entra numa igreja ou numa seita, ele perde sua capacidade de raciocínio, ele perde sua inteligência. Entendeu? Isso é fácil de ser provado, é fácil de ser comprovado. Muito bem, então o Bruno Edson fez um vídeo com duração de 4 minutos e 21 segundos. E esse vídeo está também em meu canal. Ele permitiu que eu o trouxesse para meu canal. Então, esse vídeo está aí. Nesse pequeno vídeo, o Bruno Edson, ele fazendo a filmagem dentro de seu estabelecimento comercial, ele afirma categoricamente que o Jesus dos textos do Novo Testamento era sustentado por mulheres. Era sustentado por mulheres. Então, a partir disso aí, eu resolvi fazer essa série, trazendo mais passagens bíblicas, comprovando a veracidade da afirmação do Bruno Edson. Então, ouça aí o que ele diz, depois eu volto. O que me chamou muita atenção na Bíblia é que o Jesus da Bíblia, ele era sustentado, ele recebia assistência, gente, sabe de quem? Adivinha? De mulheres. Aqui diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 3, que Susana, Joana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Várias mulheres sustentavam Jesus, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas. Muito bem, você acabou de ouvir aí o Bruno Edson. Ele afirma, e até com um risinho maroto, ele afirma que o Jesus do Novo Testamento era sustentado pelas mulheres e também por homens. Mas ele traz aí o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 3. Confira lá, Lucas, capítulo 8, versículo 3. Já mostrei isso aqui. E ali está realmente a afirmação de que as mulheres sustentavam Jesus e os discípulos. Jesus e seus discípulos não mantinham fonte de trabalho alguma. Eles viviam das esmolas dos fiéis. Entendeu? Então, desde o início, o cristianismo, desde o início, lá nos textos do Novo Testamento, nos Evangelhos 4, nas cartas de Paulo, etc., desde o início, os cristãos eram loucos por dinheiro. Desde o início, os cristãos eram loucos por dinheiro. Nenhum deles exercia atividade laboral, entendeu? Eles viviam da mendicância, da ajuda dos cristãos que compareciam às igrejinhas, entendeu? E isso é a mesma coisa que ocorre hoje. Os cristãos são loucos por dinheiro. E você vê aí o comércio da fé.
para que você veja, sinta o comércio da fé, nem há necessidade de você sair de sua casa. Não. Basta ligar seu televisor e sintonize na televisão Record, na televisão Bandeirantes, na televisão Rede Vida, entendeu? Na televisão SBT. Você vê aí o comércio da fé e o comércio da fé cristã. Como os cristãos são loucos por dinheiro. O faturamento das igrejas cristãs é uma coisa assombrosa. Então basta você ligar o televisor para confirmar o que estou dizendo aqui. Pois bem, então, no Novo Testamento, o Jesus e os discípulos não trabalhavam, não havia atividade laboral, como hoje nós conhecemos. Eles viviam, os líderes, da mendicância alheia, das esmolas de outrem, entendeu? Essa é a grande verdade que é comprovada nos textos do Novo Testamento. É impossível alguém provar que Jesus trabalhava e ganhava o dinheiro do seu trabalho, e os discípulos também. É impossível alguém dizer isso, porque se disser, está deturpando, desrespeitando os textos do Novo Testamento. Então, eu mostrei aqui nos 4 vídeos, em cada vídeo uma passagem diferente. No primeiro vídeo, trouxe aí Ananias e Safira. Os cristãos eram tão loucos por dinheiro, lá no Novo Testamento, que eles inventaram essa história macabra de Ananias e Safira. O casal vendeu um bem, um imóvel, e não levou o dinheiro por completo ao discípulo Pedro. Então, os cristãos inventaram essa história aqui para amedrontar os pobres fiéis daquele tempo, para que eles ficassem com medo. Quando vendessem um imóvel, deveriam trazer o dinheiro por completo aos discípulos. Isso está no Novo Testamento, em várias passagens, e já mostrei aqui. Pois bem, no primeiro vídeo, trouxe aí a lenda do casal Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Leia lá e fique sabendo da verdade. No vídeo número 2, trouxe mais uma exploração, a oferta da viúva pobre. A viúva pobre que foi elogiada em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. No terceiro vídeo, trouxe aí o jovem rico, Marcos capítulo 10, versículos 17 a 22. No quarto vídeo, trouxe um exemplo em Atos dos Apóstolos, cujos textos são atribuídos a Lucas, a quem escreveu o Evangelho de Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 34, 35, 36, 37. Ali eu mostrei mais um exemplo de que Jesus, que já havia morrido nessa época, seus discípulos e apóstolos viviam das esmolas dos fiéis e não viviam de dinheiro produto da ação laboral, produto de trabalho. Não, pregação, e aí eles viviam da mendicância dos fiéis. Isso no quarto vídeo. E aqui no quinto vídeo, mais um exemplo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo mostrando aqui de forma clara que Jesus, os discípulos e os apóstolos viviam às custas das doações dos fiéis, do dinheiro dos fiéis, das esmolas dos fiéis. Entendeu? Mais um exemplo aqui, e sempre aqui é o canal da honestidade. Aqui ninguém engana alguém. Aqui é o canal da honestidade. O que eu afirmo aqui, busco o texto para comprovar. Então aqui no quinto vídeo, vou mostrar o apóstolo Paulo afirmando isso de forma categórica, que ele e os demais discípulos e apóstolos eram mantidos por esmolas dos fiéis, por doações dos fiéis. Entendeu? Então é o que nós veremos aqui hoje para esse vídeo.
Então vamos lá. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então veja aí, Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 18. E vou aqui destacar os versículos 14, 15, 16, 17 e 18. Certinho? Acompanhe aí. Diz assim, olha o título aí, agradecimentos pelas ofertas. O apóstolo Paulo agradecendo aos filipenses as ofertas enviadas a ele, apóstolo Paulo. Ele diz assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Olha aí, ele ficou feliz quando recebeu o dinheiro dos filipenses. Está agradecendo. Continua o apóstolo Paulo. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, continua o apóstolo Paulo, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Viu aí? Ele está agradecendo, ele estava passando fome. E ele diz aqui que ele já estava preparado para enfrentar isso. Ele estava passando fome por atribulações. Entendeu? Ele estava passando fome por atribulações. E ele está dizendo aqui que, finalmente, os filipenses resolveram participar das atribulações dele, entendeu? Das atribulações dele, fornecendo o dinheiro que a ele chegou. Então veja aí o que ele diz. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, olha aí, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ele está dizendo aqui aos filipenses que no início da pregação dele, ele era rejeitado pelos próprios cristãos, o apóstolo Paulo, e não recebia ajuda financeira alguma. Ele está dizendo aqui, exceto em relação aos filipenses, que passaram a ajudá-lo. E ele continua, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Viu aí? Ele está dizendo que estava em Tessalônica e recebeu dinheiro, ajuda dos filipenses. Veja aí. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas. Ora, veja o que ele diz aí. Não que ele esteja, o apóstolo Paulo, procurando dinheiro. Na verdade, eles eram loucos por dinheiro. Tanto é que eles inventaram para os fiéis que, ao venderem qualquer bem, deveriam trazer o dinheiro por completo a eles. Entendeu? Para que os fiéis ficassem com medo. E eles inventaram aquela história macabra do casal Ananias e Safira, que o Deus hebreu matou 2 seres humanos porque mentiram ao discípulo Pedro, não levaram o dinheiro por completo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não que eu esteja procurando ofertas, dinheiro, mas no fundo, dinheiro, sem dúvida alguma, de fundamental importância para eles. Então veja, o apóstolo Paulo diz, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ou seja, de acordo com as possibilidades dos filipenses em dar dinheiro a ele. Aí ele continua, recebi tudo
E o que tenho é mais que suficiente. Olha aí, sempre as ofertas dos fiéis. Recebi tudo, diz o apóstolo Paulo. E o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Então o apóstolo Paulo diz aos filipenses que agora ele está tranquilo, porque ele recebeu por meio de Epafrodito o dinheiro enviado pelos filipenses. Viu aí? Sempre assim, o apóstolo Paulo de forma clara dizendo que ele sobrevivia com as esmolas dos fiéis, com as ofertas dos fiéis. E aqui mais uma prova incontestável, é o que sempre digo. Aqui, canal da verdade, de acordo com o texto bíblico, sem deturpar o texto bíblico, sem enganar a quem quer que seja. Continua o apóstolo Paulo. São uma oferta, o dinheiro dado pelos filipenses a ele. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, diz aí o apóstolo Paulo, bastante agradecido pela ajuda dos filipenses. E continua o apóstolo Paulo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Fecha aspas aí. Então você vê aí mais uma prova bíblica indiscutível, incontestável, de que Jesus, seus discípulos e apóstolos viviam, eram sustentados não só por mulheres, como também por homens. Eles eram mantidos pelas esmolas dos fiéis, pelas ofertas dos fiéis. Então você vê que o faturamento era grande, apesar de os fiéis naquela época serem analfabetos e terem uma renda muito pequena. Mesmo assim, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então eles faturavam muito dinheiro. Jesus e seus discípulos, arrecadando bens dos fiéis. Entendeu? É incontestável você apagar isso aí. E não adianta rasgar a página de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Não adianta rasgar a página para negar isso. Não adianta. Isso aí já está sedimentado, entendeu? Então é fácil você provar que Jesus, os discípulos de Jesus e os apóstolos viviam às custas das esmolas dos fiéis. Isso aí é indiscutível. Não há o que contestar isso aí. Entendeu? Não há como negar essa verdade absoluta. Entendeu? E mais uma vez, quando falo sobre Jesus, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, e não do Jesus histórico. Jesus histórico, nada, quase nada. O Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, aí sim, é um Jesus aí presente, atuante, entendeu? Então é fácil você entender isso. É fácil você entender isso. Que os cristãos, desde a origem, lá no Novo Testamento, lá na origem, os cristãos eram loucos por dinheiro. E essa loucura por dinheiro continua até hoje. É o que eu digo, você que está assistindo a esse vídeo, se você quiser confirmar a minha afirmação aqui, basta que você ligue seu televisor. Não há necessidade de você ir a uma igreja cristã, principalmente evangélica, as que mais exploram os seres humanos, os fiéis. Então, se você quiser confirmar a minha afirmação aqui, ligue o televisor agora, depois desse vídeo. Ligue seu televisor. Coloque na televisão Record. Na Globo não. Na televisão Globo você não vai encontrar essa exploração, até hoje. Mas você vai ver essa exploração cristã na televisão Record, na Bandeirantes, na Rede TV, no SBT também. Você verá essa exploração, que é o comércio da fé. As igrejas cristãs
principalmente evangélicas, faturando milhões e milhões de reais. Tudo isso em cima dos fiéis. A mesma coisa na época de Jesus. Repito, você viu aí, criaram, quem escreveu Atos dos Apóstolos, que são atribuídos a Lucas, quem criou aquela lenda do casal Ananias e Safira? Veja, a ganância por dinheiro. Disseram aos fiéis da época, ignorantes, que eles deveriam levar o dinheiro todo da venda de algum bem para os discípulos. Entendeu? Então eles pregavam, criaram essa lenda aí horrível de Ananias e Safira. Não levaram o dinheiro por completo da venda de um imóvel que era apenas deles, apenas do casal. Eles não levaram o dinheiro por completo. E aí o Deus hebreu, nessa história doida, o Deus hebreu matou o Ananias e a Safira, porque mentiram ao discípulo Pedro. Ora, discípulo Pedro, o mais mentiroso de todos. E isso está comprovado também no Novo Testamento. Então aqui é o canal da verdade. O que eu afirmo aqui, eu mostro nos textos da Bíblia. Quem está enganando você não recorre aos textos da Bíblia. Ele diz mentiras e mais mentiras, que não encontram apoio nos textos da Bíblia. Eu faço diferente. O que eu afirmo aqui, repito, mostro a passagem bíblica. A verdade é simples de ser mostrada. Resumindo, terminando, parabéns mais uma vez ao grande Bruno Edson, por duas coisas. A primeira, porque ele foi cristão evangélico, foi enganado da Assembleia de Deus. Ele conseguiu sair da ilusão religiosa, da exploração religiosa. E hoje ele é um ateu. E o segundo ponto, parabéns a ele, pelo vídeo que ele fez, mostrando claramente que Jesus e seus discípulos eram sustentados por mulheres e por homens também. Basta ver aí as inúmeras passagens bíblicas que mostrei ao longo aí dessa série. São várias passagens bíblicas. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.